que fizeram com a Shira Roxa nesse episódio foi sem sombra de dúvidas nojento, mas dois piratas que juraram servir o Luffy decidiram fazer justiça. Oi, meu nome é Fulfi e eu sou só um fã de animes e amo ver Tenryubito se dando mal. Então já mereço sua inscrição e teu like, pois estará me ajudando a crescer aqui e postar ainda mais vídeos como esse. Sabo, ao chegar vivo na ilha dos LGBT, foi logo ter uma reunião com Dragon e com a Ivan pra botar os papos em dia. A Ivan pergunta se os capitães não podem participar do papo. O loirinho fala que não quer os caras no papo porque isso põe eles em risco. E os parceiros tinham conseguido concluir todos os 3 objetivos dados, que foi declarar guerra ao destruir o símbolo dos Tenryubito, libertar o povo preso e o Kuma, que faz parte do povo, e cortar a alimentação básica dos cabeça de aquário, destruindo a reserva deles. O pai ausente fala que chamaram bastante atenção com essas ações. E com isso aconteceu a chamada Revolução das 8 Nações, que foram as nações entre as 12 existentes que tiveram sucesso ao se rebelar contra o governo. Porém, o tal reino Lulúzia foi evaporado do sistema sem nenhuma explicação, e a única testemunha disso foi o loirinho safado. Dragon também fala que 7 nações estão se recusando a pagar as contas e exportar o pão de cada dia dos cabeça de aquário. Além disso, os revolucionários estão impedindo que o governo mande suprimentos para Maria Joyce, pois mesmo tendo o poder que tem, eles não devem aguentar passar fome e não ter dinheiro para comprar um plug anal. E eu espero muito que passem fome e fiquem sem plug. Sabão pergunta se isso vai dar bom, e o ausente fala que sim, pois mesmo não bloqueando totalmente os suprimentos, já é o bastante para preocupar os caras. Mas obviamente o governo não vai ficar batendo uma enquanto isso acontece. Até porque é setembro. A coisa vai ficar feia mesmo é quando eles mandarem os cavaleiros dos Zodíaco, os cavaleiros sagrados. E com certeza o loirinho tá em primeiro lugar no Death Note desses caras. A contratação do Rei Cobra no Vasco, teoricamente feita pelo Sabo, tornou ele um herói, mesmo sendo mentira. Isso porque para o povo, quem chega junto com o governo mundial é tudo baba-ovo e faz as mesmas merdas. Dragon fala que mesmo tendo o rei que abusa do poder, existem aqueles que são gente boa e não negam pão. E o Rei Cobra era um deles. Olha bem se esse coroa negaria um pão a alguém. Sabo sente muito pelo coroa, porém pra ele isso vai esquentar as chamas da revolução. Dragon, com essa cara esquisita, fala que o loirinho é inabalável. E Ivan fala pra Sabo mandar o papo sobre o que realmente aconteceu com o meu sogro, pois todos estavam tentando acreditar nele com lágrimas nos olhos. Dragon já ativa o modo sério bebendo seu suco de acerola, esperando a explicação de Sabo, que está tremendo pra cara. Corta a cena e mostra o que aconteceu um mês atrás em Maria Joyce. 4 capitães do exército revolucionário chegaram tacando o terror na terra dos deuses, e os cabeça de pinto estavam evacuando o lugar com o butico na mão. O do corte estranho aí fala que já não bastava o símbolo da nobreza mundial, mas eles também tacaram fogo em seu famoso caviar de luxo. O cabeça de cogumelo fala que os pobres têm inveja deles. Eu prefiro 1000 vezes ser pobre do que ser rico sendo igual a esses corpos. O guardinha figurante manda eles evacuarem porque vai dar ruim se eles ficarem por ali. Essa doença em forma humana fala que devem contratar os guardinha para o Vasco depois que tudo acabar, pois na cabeçona dela, os guardinha colocaram eles nessa situação. Esse bigodudo parente do alemão que levanta a mão aparece batendo em um velho pirata, mandando ele andar rápido, com medo do que pode acontecer com ele. O velho já estava sagrando de tanto ser chicoteado e acabou caindo, derrubando o obeso safado. O coelho do diabo fala que o velho tá demitido e já aponta sua airsoft pra cara do coitado. O velho começou a ter um flashback da vida, mas por sorte o parceiro do Itachi apareceu e já tomou a airsoft do bigodão. Ele até teve um leve delay pra perceber isso. O corvão careca pergunta como ele é capaz de tirar a vida dos outros dessa forma, e logo lança um corvo falante mandando o velho correr para o leste da cidade. Os figurantes do governo chegam correndo, e o corno pergunta por que demoraram tanto. Os figurantes encheram o corvão de bala, e acharam mesmo que iria dar certo. O dentuço já começou a gritar mandando apagarem o corvão, e ele, como um belo aprendiz Uchiha, já mandou logo um genjutsu brabo e fez os caras acharem que tinha obliterado ele. Mas como ele não é bobo e nem nada, ele já apareceu como uma fumaça preta atrás dos figurantes, e meteu um golpe com nome estranho em todos. O cabeça de pinto se borrou todo e saiu correndo igual um otário. Mas como felicidade de pobre dura pouco, o corvão sentiu a presença de 2 hack absurdos se aproximando. Esses hack absurdo pertenciam ao adubo ambulante e o cego depressivo. O depressivo fala que não acredita que tiveram a audácia de atacar Maria Joyce, e o hipócrita fala que eles são uns vermes sem vergonha. Maria Joyce estava virando baile, e esses frescos estavam correndo pedindo ajuda, e os pobres escravos imploravam por ajuda dos infelizes, ainda na esperança deles ajudarem. A maldade é tanta que eles tiraram um tempo pra prenderem todos ali. Por sorte, chega um rato voador, vulgo Lindbergh, e manda todos ficarem parados porque ele vai encher de bala, a figurante gasosa e os outros já começam a rezar achando que vão ser eliminados. Mas o que ele vai encher de bala é as correntes em que os escravos estão presos. Ele manda todos para o leste da cidade e fala que todos vão sair juntos dessa, todos agradecem e já mete o pé dali. Acontece mais outra explosão, e o ratinho já fica super empolgado por algum motivo. O Karasuke, que não tem cara azul, avisa que os homens estão vindo, e manda o ratinho libertar os
os escravos. O Fugitora, apesar de cego, viu que tinha alguém poderoso se aproximando. Esse alguém era o Corvão rushando sem dó. Ele lançou logo um rebanho de corvo para o cegueta fatiar e fazer um churrasquinho. E a cena foi só isso mesmo. Esse deformado estava metendo chumbo nos escravos, falando que eles não deveriam o desafiar. E foi quando surgiu do chão o gigante que usa saia e deixou todo mundo sem entender nada. Com a maior delicadeza, ele quebra a arma do otário como se fosse um palito e diz para ele parar de atirar no povo assim. E também mandou os escravos irem para o leste. O adubo ambulante chegou metendo madeira por trás deles sem consentimento e perguntou se ele sabe o que é ir contra os Tenryubito. Ele já foi querendo dar um soco, mas acabou broxando quando Morley deu uma de lenhador e torou a sua preciosa madeira. Vaso ruim é tão difícil de quebrar que a madeira se recusou cair nos Tenryubito. A plantinha pergunta o motivo da destruição na cidade e aonde o líder dele se meteu. O Morley mete o louco e fala que é uma falta de vergonha. Ele tá perguntando isso e ainda chama ele de pervertido. O adubo fica puto e fala da sainha que o Morley usa. Só me pergunto o porquê que o Malbec amadeirado tava olhando para a sainha do Morley. Morley se pergunta o mesmo e pergunta se ele tá querendo introduzir a madeira de uma forma diferente. O amadeirado se espanta porque sabe que é verdade. É tanto que a madeira dele até cresce ao redor do Morley e empurra até derrubar os prédios. O Tenryubito, sem entender nada, fica em uma posição estranha, aguardando. Até que ele resolve falar que se algum deles se ferir, o Ryokugyu vai de comes e bebes. O Ryokugyu se vê em um impasse, pois com os otários ali sem fugir, ele não pode meter madeira com tudo. Enquanto isso, o cegueta tá invocando alguma coisa, e o amadeirado pergunta o que deu nele, e ele dá uma de Madara e fala que tá simplesmente invocando um meteoro, coisinha pouca. Esses figurantes superior aparecem novamente e fala que se essa não fosse a terra dos deuses, os almirantes facilmente apagariam o terreno. Eles percebem que não tem capacidade de entrar nesse meio de gente forte e peidam na farofa. A califa fala que já tá na hora de ir, espero que ela venha pra minha cama. Corta a cena e mostra alguém perguntando para o Sabo se ele achou as chaves das coleiras. Ele responde que sabe aonde estão e não vai demorar para ele achar. Ele manda a call para o ratinho falando que o Kuma chegou ao castelo Pangeia. Não sei qual a necessidade de mostrar isso. Eu sei, cara. Sabo tinha visto esses dois Zé Ruela com o Kuma, indo terminar o que começaram ao tentar pegar a Shirahoshi, algo que por sorte foi impedido por outro Tenryubito. Não clique nesse vídeo agora, só no final. Esse nojento não cansa de apanhar e fala que desta vez vai adotar ela usando o Kuma. O Lindbergh pergunta como eles ousam fazer isso com o Kuma, e o Sabonete já fala que não irá permitir e irá salvar o Kuma custe o que custar. A filhota do Kuma obviamente não iria deixar o pai de lado e corre para tentar salvá-lo. A Nami modo Blue estava saindo até que deu de cara com o tigrinho, e ele já pergunta aonde ela vai sozinha. A Vivi ignora e continua andando, e o tigrinho insiste mandando ela voltar. Ela manda ele a deixar em paz e fala que irá pedir ajuda do velhote Garp. O tigrinho fala que ele e o povinho dele irão proteger ela. Ela fala que eles sequer tiveram capacidade de proteger a Shirahoshi, quanto mais, e fala pra ele que os miseráveis irão atrás dela novamente. O velhote estava prestes a se reunir com os 5 anciões. Ele estava acompanhado do Shaka e do Imortal já preparado para as Paralimpíadas. Quando estavam prestes a entrar, eles foram barrados pelos guardinha, porque só o Cobra poderia bater um papo com os anciões. O Imortal tenta convencer falando que ele tá em más condições de saúde, mas o meu sogro mostra bravura e vai entrar sozinho dizendo ele que não vai demorar. Mal sabe ele que vai demorar até demais. Ele fala que será entediante eles esperarem fora e manda eles cuidarem da bela filha dele. Diz ele que ela ainda apronta algumas coisas e ele não pode se preocupar com ela. No próximo episódio, o Cobrão entra na sala dos anciões. Os Tenryubito usam da sua tirania para tentar pegar a Shirahoshi novamente, e até as famílias reais fingem que não tá acontecendo nada demais. Mas Luffy tem ótimos piratas que decidem fazer justiça contra tudo isso. O que irá acontecer no próximo episódio? Se você, assim como eu, tá curioso em saber, inscreva-se e deixe o seu botão branco de tanto apertar. Minha meta é 5.000 inscritos ainda nesse mês.